Já pensou em olhar para Deus? Já pensou no que acontece quando alguém decide olhar para Deus de verdade? Não é um olhar rápido, nem automático, nem de costume. É olhar quando a vida aperta, quando o silêncio pesa, quando ninguém aplaude. A Bíblia diz no Salmo 34:5: os que olham para ele ficam radiantes. Seus rostos jamais serão cobertos de vergonha. Esse olhar não fala de perfeição, fala de direção. Fala de escolher para onde a alma se vira quando tudo parece confuso. Muita gente olha para números, portas fechadas, pessoas que falharam. Outros olham para o medo, para o erro do passado, para a falta. Mas olhar para Deus muda o eixo da caminhada. Não significa que o problema desaparece. Significa que o coração encontra um norte. Quando alguém olha para Deus, começa a andar diferente, decidir diferente, esperar diferente. Mesmo sem entender tudo, segue. Mesmo cansado, permanece. Esse tipo de olhar não nasce da força, mas da confiança. E confiança não grita, ela se sustenta em silêncio. Talvez hoje o convite não seja correr, pedir ou explicar. Talvez seja apenas levantar os olhos certos. Um olhar que sustenta no invisível. Há momentos em que nada muda por fora, mas algo começa a se alinhar por dentro. Esse é o efeito de quem escolhe olhar para Deus quando ninguém está vendo. A Bíblia diz no Salmo 25:15: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Esse versículo não foi escrito em um dia fácil. Foi escrito em meio à espera, conflito e incerteza. Olhar para Deus é uma decisão diária, não um impulso emocional. É continuar olhando mesmo quando as respostas não chegam na hora esperada. Na vida real, é nesse ponto que muitos desistem. Porque olhar para Deus exige paciência, exige confiar que Ele trabalha longe dos olhos humanos. Enquanto uns precisam ver para crer, outros creem para continuar andando. E é nesse caminho silencioso que a fé amadurece. Quem olha para Deus aprende a não reagir a tudo. Aprende a não devolver na mesma moeda. Aprende a esperar o tempo certo. Não porque é fraco, mas porque sabe em quem está apoiado. Talvez hoje você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Talvez esteja olhando demais para o que falta. Mas existe descanso em ajustar o olhar. Não é fuga, é sabedoria. Quando o caráter fala mais alto, José é um exemplo claro de alguém que escolheu olhar para Deus no invisível. Ele não tinha templo, não tinha plateia, não tinha garantia de final feliz. Tinha sonhos, mas também tinha traição, injustiça e silêncio. Mesmo assim, não desviou o olhar. Enquanto muitos olhariam para o ressentimento, José olhou para o caráter. Enquanto outros escolheriam o atalho, ele escolheu a verdade. Isso não o livrou da prisão, mas o manteve inteiro dentro dela. Quem olha para Deus não perde a essência, mesmo quando perde o controle da situação. A Bíblia mostra que Deus trabalhava enquanto José era esquecido. Nada parecia acontecer, mas tudo estava sendo preparado. É assim que Deus age muitas vezes, longe dos holofotes, perto do coração. José não sabia quando, nem como, nem porquê, mas continuou sendo fiel no pouco, no escondido, no injusto. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido, fazendo o certo sem reconhecimento, plantando sem ver colheita, mas o olhar certo mantém o coração limpo. E um coração limpo enxerga oportunidades onde outros só veem atraso. O olhar que atravessa o dia comum, olhar para Deus, não é algo reservado apenas para grandes crises. É uma prática para o dia comum, para as pequenas decisões. É no cotidiano que esse olhar é mais testado. Quando ninguém percebe, quando não há aplauso, quando é só você e Deus. Quem aprende a olhar para Deus no simples, aprende a suportar o difícil, porque já treinou o coração na confiança. Já aprendeu que nem tudo precisa ser resolvido na hora. Já entendeu que silêncio também é resposta. Esse tipo de olhar muda a forma de lidar com pessoas. Diminui a ansiedade, reduz a necessidade de provar algo. Quem olha para Deus não vive refém da opinião alheia. Sabe quem é? Mesmo quando o mundo tenta rotular. Talvez hoje você esteja sobrecarregado de expectativas, tentando agradar, corresponder, dar conta de tudo. Mas existe leveza em ajustar o foco. Não para fugir das responsabilidades, mas para carregá-las com mais equilíbrio. Olhar para Deus não tira o peso da vida,
mas distribui melhor esse peso dentro do coração. Quando o olhar encontra esperança, em certo momento da caminhada, algo muda. Não fora, mas dentro. Quem insiste em olhar para Deus começa a perceber esperança onde antes só havia cansaço. A fé não explode. Ela se constrói. Dia após dia, escolha após escolha. Esse olhar gera firmeza. Não aquela firmeza dura, mas uma segurança tranquila. A pessoa continua sentindo, continua lutando, continua vivendo. Mas agora sabe onde repousar o coração. Talvez você tenha chegado até aqui sem forças para grandes orações, sem palavras bonitas, sem pedidos elaborados. E tudo bem, às vezes olhar já é oração. Às vezes confiar em silêncio já é fé em movimento. Deus não exige discursos perfeitos. Ele responde a corações sinceros. Quem olha para Ele encontra direção, mesmo sem mapa. Encontra paz, mesmo sem controle. E encontra esperança, mesmo em dias nublados. Talvez hoje não seja dia de entender tudo, mas pode ser dia de alinhar o olhar. E isso, aos poucos, muda tudo. Quando a esperança se transforma em ação, olhar para Deus não é apenas contemplar. É também permitir que Ele transforme atitudes. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Esse versículo mostra que confiar e agir andam juntos. Não é inércia, é escolher agir alinhado à fé, mesmo quando a estrada parece sem saída. José esperou em Deus, mas também trabalhou com diligência no que podia. Ele não esperou passivamente. Não se desesperou por resultados imediatos. Olhar para Deus muda a forma de encarar obstáculos. Torna os problemas menos opressores e as decisões mais claras. O que antes parecia impossível, agora se abre com cuidado, passo a passo. Quando confiamos, nosso olhar deixa de ser apenas preocupação. Transforma-se em orientação. E essa orientação guia escolhas certas, mesmo em meio a caos. Talvez hoje você esteja aguardando sinais. Mas às vezes Deus já deu o mapa. Você só precisa olhar e seguir. A fé ativa transforma o cansaço em força, a dúvida em ação e o medo em coragem. Olhar para Deus é não desistir antes do tempo. O exemplo de Jairo, no meio das histórias da Bíblia, encontramos Jairo, um homem comum, cheio de preocupações e amor por sua filha. Ele correu até Jesus, acreditando que só ele poderia restaurar o que parecia perdido. Mesmo cercado por dúvidas e olhares críticos, Jairo não perdeu a confiança. Olhar para Deus é muitas vezes acreditar além do que se vê. Não é cegar-se para a realidade, mas enxergar através dela com fé. Jesus respondeu à sua confiança. O milagre não veio instantâneo, mas veio porque Jairo perseverou. No nosso dia a dia, também enfrentamos situações em que tudo parece contra nós. Familiares desanimados, amigos que não compreendem, portas fechadas. Ainda assim, manter o olhar em Deus fortalece a perseverança. A Bíblia mostra que a espera guiada pela fé não é em vão. Talvez você se sinta sozinho nessa caminhada, mas cada passo com Deus é acompanhado por sua presença invisível. Como Jairo, continue confiando. Mesmo em silêncio, a ação divina está acontecendo. Olhar para Deus mantém a esperança viva e o coração tranquilo. Luz em meio às sombras. Olhar para Deus também é escolher a luz quando tudo parece sombra. Quando sentimos que erramos, que falhamos, que os planos desmoronaram, a presença divina ilumina o caminho, ainda que a visão seja limitada. O Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem mantém o olhar em Deus encontra clareza para decisões difíceis. Não significa que problemas desaparecem, mas que percebemos direções antes ocultas. O coração se fortalece e a mente se acalma. Até a ansiedade encontra um lugar de descanso. Olhar para Deus no dia a dia é como acender uma luz no quarto escuro. Mesmo passos pequenos ganham segurança. Mesmo erros se tornam aprendizado. E caminhada continua com menos medo, mais confiança. Talvez hoje você esteja diante de portas que parecem trancadas. Olhar para Deus revela a chave invisível. Não é apenas fé, é ação guiada pela fé. E cada passo dessa caminhada transforma a dificuldade em aprendizado, sombra em luz.
Mantendo os olhos no alto, olhar para Deus é manter a visão elevada, não se fixar no chão ou nas circunstâncias. Mesmo em dias difíceis, essa prática traz paz e direção. A Bíblia nos lembra: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34:15. É como se Deus dissesse: não importa onde você esteja, estou atento. Não é o tempo humano que determina, mas minha presença que sustenta. Quando mantemos os olhos no alto, aprendemos a esperar com paciência, agir com sabedoria e amar sem exigir retorno. O mundo pode pressionar, cobrar, tentar desviar, mas quem olha para Deus descobre força além da lógica humana. Talvez você sinta que carrega muito sozinho. Olhar para Deus é dividir esse peso, é encontrar coragem em silêncio, esperança em meio à espera e direção quando parece não haver caminho. É nesse olhar elevado que a vida encontra propósito, mesmo no cotidiano simples. E é assim que a fé se manifesta, em pequenas decisões, gestos discretos e na certeza de que Ele nunca nos abandona. Olhar para Deus é perceber que Ele trabalha nos detalhes que nem sempre vemos. A vida de José nos mostra que cada ação, mesmo pequena, tem propósito. Não é sobre aplausos ou reconhecimento humano, mas sobre fidelidade e obediência. Mesmo traído e esquecido, José manteve seu caráter íntegro. Ele confiou que cada circunstância seria usada para algo maior. E a Bíblia diz, em Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Essa direção não é imediata, não é visível, mas é eficaz. Quando confiamos, aprendemos a discernir sinais, a esperar no tempo certo e a agir com sabedoria. Olhar para Deus nos ajuda a transformar frustrações em aprendizado. Cada dificuldade se torna oportunidade de crescimento interior. Mesmo nas pequenas decisões, Ele guia para o bem. Talvez hoje você esteja diante de escolhas que parecem confusas. Olhar para Deus revela clareza. Ele cuida do coração, do pensamento e da ação. Permite que cada passo seja alinhado ao propósito divino. Mesmo quando o mundo parece incerto, quem olha para Deus encontra segurança. A fé não significa inércia, significa persistir com esperança. O Salmo 31:24 nos lembra: sejam fortes e Ele fortalecerá o coração de vocês. Olhar para Deus é permanecer firme, mesmo quando o caminho é incerto. Como Jairo, que correu até Jesus sem hesitar, nossa fé se manifesta em coragem e ação. Persistir na oração, na disciplina, na escolha do bem, mesmo sem resultados imediatos, é fé viva. Nos dias difíceis, é natural duvidar, sentir medo ou desânimo. Mas quem olha para Deus transforma essas emoções em aprendizado. A paciência cresce, o discernimento se aguça e a determinação aumenta. O milagre pode não ser instantâneo, mas acontece de forma precisa e no tempo certo. Talvez hoje você esteja cansado de tentar sozinho. Olhar para Deus transforma cada esforço em propósito. A persistência guiada por fé molda caráter, fortalece o coração e prepara para bênçãos inesperadas. Olhar para Deus é acreditar, agir e esperar simultaneamente. E é nesse equilíbrio que a vida encontra direção e sentido. Reconhecendo a presença divina, muitas vezes o que buscamos está diante de nossos olhos, mas não reconhecemos. Olhar para Deus é perceber que Ele já está atuando em nossa vida. O Salmo 16:8 nos ensina: tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita nada serei abalado. Essa presença nos fortalece para enfrentar medos, dúvidas e desafios. Ela não retira problemas, mas nos dá equilíbrio para lidar com eles. José e Jairo nos mostram que a confiança em Deus traz paz mesmo em meio a tempestades. Talvez você esteja procurando respostas em lugares errados. Olhar para Deus permite enxergar soluções já presentes, oportunidades ocultas, portas abertas. Ele nos acompanha silenciosamente, guiando decisões e protegendo o coração. Reconhecer essa presença transforma a ansiedade em esperança e cansaço em perseverança. Quando percebemos que não estamos sozinhos, cada passo ganha significado. Olhar para Deus todos os dias
A prática de olhar para Deus não é ocasional, mas diária. Não apenas nos grandes problemas, mas também nas pequenas escolhas. Cada decisão, cada atitude, cada pensamento pode refletir essa conexão. A Bíblia nos lembra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Olhar para Deus nos ensina a valorizar o presente, a agir com sabedoria e a descansar confiantes. Quando mantemos esse olhar constante, aprendemos a lidar com imprevistos com serenidade. Mesmo na rotina, pequenas bênçãos se tornam evidentes. E nosso coração se alegra não apenas pelo que recebemos, mas pelo que compreendemos. Olhar para Deus transforma perspectiva, escolhas e relações. Querido Deus, neste momento nos aproximamos de Ti com o coração aberto, pedindo Tua luz, Tua proteção e Tua paz. Senhor, sabemos que a vida às vezes nos desafia e que nossos olhos podem se cansar de tanto olhar para problemas, para portas fechadas e para pessoas que nos desapontam. Mas hoje escolhemos olhar para Ti, reconhecer Tua presença e confiar no Teu cuidado. Senhor, pedimos que nos guie em cada decisão, que nos dê clareza quando os caminhos parecerem incertos e que nos faça fortes, mesmo nos dias de cansaço e dúvida. Ilumina nossa mente e nosso coração, Senhor, para que possamos perceber Tua mão trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Abre nossos olhos para as pequenas bênçãos, Senhor, e nos ensina a agradecer por cada momento. Que possamos sentir Tua paz invadindo cada pensamento, cada gesto e cada palavra. Senhor, fortalece nosso espírito, dá-nos coragem para seguir, mesmo diante dos obstáculos, e ajuda-nos a permanecer firmes em fé e amor. Que a Tua presença seja nossa âncora e nossa luz. Amém. Amado Deus, agradecemos por ouvir nossa oração, por nos sustentar e nos envolver com Tua graça. Que possamos sentir Tua proteção guiando nossos passos e acalmando nossa mente. Senhor, nos ensina a perseverar, a confiar mesmo quando os desafios parecem maiores que nós e a enxergar a Tua mão em cada detalhe da nossa vida. Dá-nos sabedoria para agir com amor, compaixão e paciência, e coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Senhor, abençoa nossos dias, nossas escolhas, nossos lares e nossas famílias, e enche-nos de esperança renovada a cada amanhecer. Que possamos irradiar Tua luz para aqueles ao nosso redor e inspirar outros a também se voltarem para Ti. Agora, convidamos todos que assistem a este vídeo a fechar os olhos, respirar fundo e juntos fazer esta oração em seus corações. Sentindo a presença de Deus, lembre-se, olhar para Deus transforma, acalma, fortalece e renova. Se você sentiu essa paz, compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir o amor de Deus. Curta, comente ou envie para amigos e familiares e ajude a espalhar essa mensagem de fé e esperança. E não se esqueça, no próximo vídeo continuaremos essa reflexão e mais bênçãos virão.